Olá. Examinando ainda o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, hoje nós vamos examinar as causas anteriores das aflições. Allan Kardec ele faz uma argumentação bastante extensa e interessante nesse item, causas anteriores das aflições. Então eu coloquei algumas frases que estão disponíveis na descrição do vídeo, na parte de baixo. Quem quiser acompanhar é só acessar ali na parte de baixo, na descrição. As frases estão ali à disposição. A primeira frase, ao iniciar a análise do tema causas anteriores das aflições, aflições que foram causadas por atos praticados em outras encarnações, em situações anteriores a esta. Então ele inicia a sua análise com a seguinte frase: mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Dá para se observar claramente que o Allan Kardec coloca determinado tipo de tribulação que parece ser uma injustiça de Deus. Por quê? Se a pessoa nada fez de mal nesta vida, nessa encarnação, que viesse a resultar como consequência uma aflição na vida da pessoa, se ele nada fez de mal nesta vida, então só pode ter sido feita em outra vida. Aqui eu quero fazer uma colocação que facilita o nosso entendimento da lógica deste tema. Pode-se afirmar com simplicidade que todos nós vivemos uma só vez. A vida é uma só. As encarnações são muitas. Então, este entendimento nos leva a compreender a lógica dos fatos. A vida é uma só. Desde que Deus nos criou simples e ignorantes, a partir deste momento, vivemos pela eternidade. A vida não tem fim. Agora, nós passamos por várias encarnações para ter a experiência e evoluir nessas encarnações mais grosseiras, aqui, né, na vida no corpo físico. O corpo, ao final de uma jornada, acaba morrendo, mas a pessoa continua viva. Então, a justiça de Deus, ela é sempre a mesma. Se ela vale para nós analisarmos que nesta vida fizemos o mal e por esta razão fazemos jus às aflições decorrentes desse mal, o mesmo acontece se esse mal fizemos em outra ocasião, porque a vida é a mesma. A justiça de Deus é a mesma, não muda nunca. Se nós fizemos o mal, então nós estamos fatalmente destinados a viver as consequências desse mal. E a outra questão, esta é uma delas, a vida é uma só.
mas nós temos diversas encarnações. A outra é que Deus é o poder absoluto, a bondade absoluta, a justiça absoluta. Se não for assim, não é Deus. Se nós admitimos a justiça de Deus, então o poder, a justiça e a bondade sempre serão a sua manifestação. Esses dois elementos serão sempre utilizados para nós analisarmos a nossa vida diante dos fatos. Então, veja, Allan Kardec, quando ele fala parece, é na aparência, ele está se referindo a isso. Quando nós analisamos os fatos apenas sob o ponto de vista de uma única encarnação, sim, aí nós achamos, não, mas isso está correto. Como é que essa pessoa não fez nada de mal e sofre, e a outra pessoa que é maldosa não sofre nada? Isso é uma injustiça. Então não faz sentido. Para nós, Deus é justiça permanente, é misericórdia permanente, é poder o tempo todo. Então veja, o Allan Kardec coloca na sequência alguns efeitos que a gente pode observar que certamente não foram causados por atos praticados nesta encarnação. Veja só, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Então são essas situações que Kardec nos traz para a gente meditar. Por que é assim? Será que para uns Deus estabelece um roteiro de alegrias, de felicidade e de saúde, e para outros somente sofrimento? Que justiça é essa? Então só é possível nós compreendermos, partindo do princípio que Deus é justo, há uma causa justa para tudo o que nos acontece. Jesus asseverou que não cai uma folha de árvore ou um fio de cabelo das nossas cabeças que não seja da vontade de Deus. Esse é o ponto. Né? Ele afirma, então, na lógica de Kardec, conforme nós já tínhamos visto no vídeo anterior, que fala das causas atuais, né, das aflições, ele fala assim, que todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Esses raciocínios que são colocados com tanta ênfase no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar das aflições, são elementos de raciocínio para nós. Porque uma vez que nós venhamos a compreender a justiça de todos os fatos que nos acontecem, nós podemos enfrentá-los com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem revolta, agindo com resignação diante da vida. Conhecendo estes fatos, a vida se torna menos sofrida. Ainda que as dores não se afastem, elas virão, porque
são resultados de causa, são efeitos gerados por uma causa, o sofrimento é menor, não é? Ele coloca aqui algumas causas, e aí nós podemos analisar a nossa própria situação. Veja aqui algumas causas que geram os efeitos que acabamos de analisar antes. Se uma pessoa foi dura e desumana, poderá a seu turno ser tratado duramente e com desumanidade. Por que isso? Ele diz outro, se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Por que razão isso? Seria, então, um castigo? Não, absolutamente não é castigo. É um ato de misericórdia divina, e vou explicar por quê. João, o evangelista, diz que, na sua carta, na sua primeira carta, diz que Deus é amor e que nós vivemos mergulhados em Deus. Nele nós existimos, como diz Paulo de Tarso, não é? Então, se o amor é a meta suprema da caminhada do ser para adentrar o reino dos céus, nós podemos analisar da seguinte maneira: qual seria o oposto de amor? Amor fraterno, não é? Este amor celestial, este amor divino. Qual é o oposto? Nas relações humanas, na relação da nossa pessoa para com tudo o que nos envolve. É a indiferença. Quando nós examinamos o sofrimento alheio com indiferença para com a dor do próximo, porque Jesus asseverou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu me movo com indiferença diante dos sofrimentos, das necessidades à minha volta, eu estou longe do amor. É preciso, então, corrigir essa distorção do nosso ser, a indiferença. Então, aí nós retomamos essas causas citadas e ver se, ao vivenciar a experiência que para nossos olhos é indiferente, ao vivenciar aquela experiência, nós teremos um referencial pessoal. Nós conheceremos o problema do outro. Nós saberemos o quanto aquilo é sofrido e nós modificamos o nosso íntimo. Esse é o objetivo. Veja que então diz ali, se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então você vive o oposto daquilo que você ainda cultiva, de indiferença para com seus pais, de indiferença para com os esforços dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, a indiferença para a sorte dos demais. Para corrigir esta postura, Deus nos proporciona a oportunidade de viver aquelas experiências para despertar em nós a sensibilidade, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, olha só. Então, tudo isto que nós estamos analisando sobre causas atuais, causas anteriores das aflições, são atos divinos de amor para conosco, para que venhamos nos ajustar à lei de amor que rege
a vida em todo o universo. Kardec prossegue ainda, ele diz o seguinte, ainda dentro desse contexto do amor divino, não é? Para com o pecador. Jesus, até quando ele faz a sua oração, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz uma oração a Deus em favor dos seus discípulos. Ele está prestes a ser aprisionado e ser levado àquela situação da crucificação. Então, aquele último encontro, ainda no cenáculo, numa das falas de Jesus para com Deus não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha a conotação. As dores continuarão. Não quero que os tires do mundo, das experiências do mundo, onde há muito sofrimento, mas quero que os livre do mal. A indiferença gera todo tipo de mal. Então, quando você vê esta sequência que Kardec coloca, são descrições do amor divino para com cada um de nós. Então, veja, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Isso é, para despertar a sensibilidade, a piedade no coração da pessoa. Os espíritos penitentes, aqueles que estão arrependidos e querem reformular a sua trajetória de vida, os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Veja como a liberdade espiritual está relacionada com a evolução espiritual. Quanto mais evoluído é um espírito, mais livre, por mais ajustado que esteja, então, às leis de Deus. E ele fala ainda mais uma frase: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, nós temos essas duas situações onde, ao observar situações de aflição, seja em nós ou seja em outro, nós podemos analisar ou esta pessoa está passando por expiação de males praticados nesta vida ou em anterior, ou de provas onde a pessoa é submetida para consolidar o seu progresso espiritual acerca daquele desafio para fazer a escolha, provas ou expiações. Toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, quando nós vemos alguém em aflição, não é necessariamente que a pessoa está passando por uma expiação. Como que a gente identifica? Geralmente, as pessoas que estão sujeitas ou passando por tribulações provenientes, não é, de mal praticado, que, portanto, é uma expiação, geralmente esse é aquele que está rebelde, ele não aceita, reclama e é rebelde contra Deus. Essas pessoas que não aceitam as situações, buscam fugas, buscam rebeldias, não é? Reagem mal. Geralmente, esses casos são pessoas passando por expiação. Nem todos, porém. Há casos de pessoas que em expiação que conscientemente a aceitam e
conseguem suportar com dignidade, né? Prosseguem a vida sem revolta contra Deus, sem ficarem reclamando. Então, há estas posturas onde nós podemos indicar, tal pessoa não aceita, está em revolta, está isso, está aquilo. Então, essa pode saber, está em processo de expiação de faltas praticadas no passado, seja nesta encarnação, seja em outra. E, finalmente, o Kardec faz mais uma frase, nesse item correspondente a causas anteriores das aflições, eu tirei mais uma frase que é a seguinte: as provações da vida os fazem adiantar-se espiritualmente, né? Quando bem suportadas. Aqui vai um alerta para nós. Porque se nós estamos vivendo uma injunção de aflição e nós nos rebelamos, então nós podemos perder a oportunidade de ter que voltar e fazer de novo, passar por aquela experiência de novo. Então aí entra a resignação, que nos ajuda a nos libertar daquilo que provocamos para nós próprios. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Então, seja por provas ou por expiações, são bênçãos divinas que fazem com que nós avancemos espiritualmente, se suportarmos com paciência e resignação, não é? Ou quitamos nossa consciência para conosco mesmo, não é? Nos libertando daquilo que provocamos de mal em nós. Então ficam essas reflexões a respeito de causas anteriores das aflições, e nós podemos ter em mente sempre que tais enfrentamentos que geram aflições são sempre bênçãos divinas. E para nós nos cabe, compreendendo a misericórdia de Deus para nos libertar, nos fortalecer e levar adiante as nossas tribulações, sem rebeldia, com resignação, com paciência e vivendo naturalmente, procurando fazer o bem em todas as circunstâncias. No próximo vídeo nós daremos prosseguimento a este capítulo, comentando sobre motivos de resignação e esquecimento do passado. São dois assuntos extremamente relacionados com as aflições. O esquecimento do passado, não é? E os motivos de resignação. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.